tá? Então, você tem que usar sempre a terceira pessoa. Ele ou ela, eles ou elas, tá? Nunca deve usar a primeira pessoa, eu, a primeira pessoa do singular. Eu posso usar a primeira pessoa do plural? Posso, mas no sentido que em conjunto, nós como estudantes, nós como cidadãos, nós como crianças, você pode colocar a primeira pessoa do plural, desde que, né, esteja pensando no coletivo. Nunca use a primeira pessoa eu. Você não pode falar eu penso, eu acho, não. Você vai colocar o quê? Pensa-se, acredita-se, tá? Sempre usando o termo se no seu verbo, né? Na ação usada lá. Ou nós pensando no coletivo. Então, o uso adequado das pessoas do discurso, que seria, né, a terceira pessoa, ou nós, que é a primeira pessoa no plural, desde que esteja no pensamento coletivo. Variedade linguística, que é a norma padrão, né, a norma culta, a riqueza de vocabulário, evite gírias, use sinônimos para evitar repetição. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias que devem se complementar e é o resultado da não contradição entre as partes do texto. Aqui o exemplo de incoerência. As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país. Como assim? Quer dizer que as crianças estão morrendo de fome porque o país é rico? Então, tá vendo que não está tendo coerência no seu dizer? E o que seria a coesão textual? A coesão é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Há coesão quando verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Isso que é coesão, é um dando continuidade ao outro. Isso se faz por meio de conjunções, preposições, pronomes, advérbios, etc. Clareza. Alguns cuidados que devemos tomar para evitar a falta de clareza. Continuidade textual, continuidade lógica entre os períodos, entre as orações. Texto em terceira pessoa do singular, o que? Ele ou ela. Não use a primeira pessoa, no caso, eu. E lembre, igual eu falei para vocês, pode usar o nós? Pode, desde que pense no coletivo. Escrever sem se referir diretamente ao leitor. Não direcione pergunta a ele. Deve-se manter o distanciamento, você tem que ser impessoal. Desenvolvimento de ideias, que seria a persuasão e criatividade. Texto utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Evite rosa, roxo, verde. Não, preta ou azul. Adequação ao tema. Se está falando sobre a fome, as crianças passando fome, não vai falar lá sobre jogo, sobre meio ambiente, sobre política, religião, se está falando sobre fome no Brasil. Adequação gênero. O texto ele deve ser discursivo. Não é poema, não é poesia, não é um discurso, nada. É o que é? Um texto dissertativo, argumentativo. Por quê? É uma dissertação e com seus argumentos. Argumentativo. Tranquilo? Entender aí as regras de como fazer uma redação, como fazer uma produção, o que você tem que observar, tá? Então, aqui nós vamos ter alguns exemplos, algumas outras observações, né? Você tem que fazer o quê? Leia todos os dias sobre os mais variados assuntos. Vai enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o seu conhecimento. Informação versus conhecimento, conteúdo e forma. Um deve complementar o outro, tranquilo? Aí aqui, ó, eu tenho aqui um pequeno texto feito por uma aluna, né, do sexta A, sétimo ano A, né, não sei por que tá isso aqui, ó. O título foi, o que é o ser humano? Então, ela colocou aqui, ser humano é inteligente, violento, exigente, educado, feliz, simples, bondoso, triste, tá? Então, aqui, né, tá
o acento que não é cabível, não é, né? Que nós refere-se, nos refere-se a muitos. Tentar salvar o mundo é uma questão de estar vivo. Sem mundo não existe pessoas, né? Tá errado, né? Existem pessoas. Temos que permanecer juntos para ficar, tá vendo? Aqui tem alguns erros, né? É menina do 6º ano, é com dificuldade ortográfica, mas aqui o que eu tô querendo mostrar? Ela teve aqui, ó, olha a dificuldade aqui. Tá vendo que aqui tem um espaço do parágrafo? Esse aqui já tá meio diferente, mas de certa forma tá mais ou menos observando aqui. Teve um pouquíssimo, mas convém você deixar um espaço maior. Percebam aqui como que está o espaço das linhas dela, o espaço dos parágrafos. Tá confuso, não está? Fica parecendo que ela não tem parágrafo aqui direito. E aqui, pelo que eu entendi, ela colocou 1, 2, 3 parágrafos. Aqui a linha, né, obedeceu tranquilamente. Correto? Quando eu falo que é um texto limpo, olha só este modelo aqui. Perceba que é lógico que aqui, né, tem erros ortográficos. Se você quiser dar uma paradinha e tentar achar os erros ortográficos, pode tentar. Vão treinando aí. O que seriam os erros ortográficos? Escrito errado, falta, né? Igual isso aqui, ó, contemporaneidade, não é, né? Neidade. Eu andei olhando aqui rapidinho, tem um monte de erro. Mas o porquê que eu tô querendo isso aqui? Para chamar a atenção do espaçamento. Entendeu? Olha aqui onde que ele colocou esse espaço. Olha aqui. Olha as lacunas entre o texto. Olha outro aqui. Então, isso não pode acontecer. Aqui ele colocou levando, mas olha o L dele. Tá vendo? O levando. Então, tem que tomar cuidado com a letra, com a caligrafia, o espaçamento. Isso aqui não pode acontecer. Se ele foi colocar, aqui é no entanto, ele colocou no então e não é isso que eu quero colocar, não. Aí ele fez isso aqui, já tá perdendo ponto. Não pode. Você tem que fazer o quê? Um traço limpo no meio da palavra e escrever na frente a palavra correta. Professora, mas se eu já passei a limpo toda a minha redação e ao reler, eu percebi que uma palavra ficou errada. Você vai fazer o seguinte, igual aqui, análise, tá vendo que tá com acento no lugar errado? Você vai fazer isso aqui e vai escrever aqui em cima. Aqui tá meio complicado para eu escrever, que o negócio aqui não tá bem rígido para eu escrever. Então, aí escreve aqui em cima corretamente. É mais fácil, ou seja, é melhor você perder ponto por questão estética do que por erro ortográfico. Ok? Tranquilo? Que as regras de fazer uma redação. Não façam isso. Professora, eu posso colocar entre parênteses? Não. Posso sublinhar? Não. É assim, ó, um risco limpo e colocar correção na frente, ou, se você percebeu na hora da escrita, colocar a palavra corretamente na frente, tá? Cuidado com os espaçamentos do seu parágrafo, cuidado com o espaçamento lá no fim da linha, ok? Sua redação tem que ter uma estética boa, uma estética bonita aqui, ó, eficácia sem um acento. Tranquilo? Agora eu vou dar para vocês o que seria, quando eu falei de conjunções, interligar, né? Os famosos conectores aqui, ó. O além disso, o como para dar continuidade, ó, concomitantemente, isso aqui é lógico, né? Seja uma pessoa já treinada, né, para redação e tal, ainda que devido, entretanto, enquanto, por tudo isso, assim, ademais, mas, afinal, dessa forma. Então, são conectores que ela usou para ligar uma oração à outra, uma ideia à outra, ok? Tranquilo? Então, vocês aprenderam nessa aula a questão da estética, como ter uma boa estrutura de sua redação, quais são as observações. Tem que tomar cuidado, ler bastante, aprenda bastante as regras de acentuação, pontuação, regras ortográficas, ok? Até a próxima!